Oi, pessoal. Quem tá aí? Boa noite, final de tarde ainda, né? Estão conseguindo me ver bem? Tudo certo com vocês? Thaís chegando. Seja bem-vinda, Thaís. Erenice de Caxias. Tudo certo, gente? Boa noite. Boa noite. Ó, chegando bastante gente. Que legal, que bom estar aqui com vocês hoje. Deixa eu me apresentar então. Eu sou a professora Denise, professora aqui do SEG de Caxias, Caxias do Sul. Sou nutricionista, atuo já aqui na escola desde 2014, nas turmas de técnico e enfermagem. Com muito orgulho, com muito amor. Marli, nossa diretora, muito obrigada. Vitalina, Mari, Débora, Erenice, da 5M, foi minha aluna agora há pouco tempo. Coisa boa, gente, muito bom estar aqui com vocês. Oi, tudo bem, Douglas? Tudo certo? Que bom, gente, que bom a gente poder estar aqui e conversar. Hoje é um bate-papo, né? Sobre nutrição, sobre alimentação. Me ajudem, por favor. Oi, Kellen. Kellen, aqui de Caxias do Sul, a Ica de Cruz Alta, bem-vinda! Que bacana, gente, muito bom, que bom que vocês estão aqui. Para isso que a gente se prepara, né? Que bom que vocês vieram, muito bom. Marco, Zenaide, a Débora, boa tarde, boa noite, final de tarde e noite hoje, né? Tem jogo, tem Grenal depois, né? Então vamos adiantar aí, né, o nosso bate-papo de hoje. Kellen, gente, muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos. Então, eu sou a professora Denise, aqui do SEG de Caxias do Sul. Sou nutricionista, dou aula aqui desde 2014, aqui na escola. Aqui, vou colocar no meu 3G. Acho que deu uma trancadinha aqui. Voltei aí, gente, tudo certo? Rita de Porto Alegre, que bom, Vini, Débora. Gente, muito bom que vocês estejam aqui. Então, hoje a gente vai falar, e é um bate-papo, tá? Quero que vocês também me mandem as colaborações de vocês, por favor, pra gente poder trocar. É um bate-papo sobre alimentação nesse nosso período, né, de isolamento social. Eu digo que a gente tem menos contato humano, né? E né? De certa forma, a gente está com menos contato humano, um isolamento social aí, muita gente em quarentena, muita gente já teve o vírus, né? Foi infectado. Boa noite, Lourdes, Erenice, Débora, Sirlene, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Muito obrigada por participarem. E a gente vai estar falando, então, dessa nossa mudança, né, de rotina, mudança de hábito nesse período de isolamento social. Queria que vocês também fossem me mandando aí. Sirlene, boa noite. Lourdes, boa noite. Boa noite. Foi minha aluna, né, Lourdes? Aqui de Flores, Ana Paula. Beijo, gente. Beijo, Ana Paula. Várias dicas aqui, então. Eu coloquei uma pauta aqui, tá, gente? Mas aí vão me mandando também as solicitações de vocês, a gente vai conversando, tá bom? Legal. Então, para quem aí tá chegando agora, professora Denise, aqui de Caxias do Sul, aqui do SEG de Caxias do Sul, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação nesse nosso tempo aqui de isolamento social, né? De menos contato humano, né? Gente, acabou 2019, né? Todo mundo com a expectativa aí de 2020. 2020 veio com esse presente para nós, né? Com essa notícia para nós
novo vírus, né, que iniciou lá na China, causador dessa Covid-19 aí, né? E aí trouxe vários efeitos, né? Efeitos econômicos, né? Efeitos psicológicos e efeitos sociais, né? Começamos lá com a quarentena, aqui no nosso país a gente começou com a quarentena ali em março, e de primeiro momento aquele bombardeio de informações, né? Vinha informação de todo lado, né? A gente não sabia direito o que pensar, como fazer naquele primeiro momento. E aí, né? E aí, a nossa rotina, será que alterou nossa rotina? Alterou bastante a nossa rotina, né? O que vocês acham? Kelly, aluna de Porto Alegre, como é que foi? Me contem aí, vão me contando como é que foi a alteração da rotina de vocês lá no primeiro momento e como é que tá agora, tá? E não vou entrar a fundo nesse assunto porque não é a minha área, né? Mas a gente teve muito mais sintomas de angústia, depressão, ansiedade, né? Estresse. E isso, será que faz com que a gente tenha mais vontade de comer? O que vocês acham? Será que alterou muito, né, a nossa fome, a nossa vontade de comer, o nosso apetite, a nossa rotina? Como é que foi? Mandem aí pra mim, vão me mandando como é que vocês estão, né, nesse período de quarentena, tá? A gente precisou readequar a nossa rotina, né? Muitos de nós precisou readequar a nossa rotina. E eu vejo, assim, algumas pessoas falando, né, sobre, vamos tentar não mudar a rotina, mas a nossa rotina, ela mudou, né? Ela mudou, de certa forma ela mudou. Então a gente teve que se readequar. A alimentação, ela tá inserida nisso, né? A nossa alimentação, nosso cuidado com a alimentação. Kelly, meu apetite com certeza aumentou. Alterou muito e comecei a comer fora de horário, sem rotina. Muito bom, muita gente foi assim. Muita gente foi assim, né? Sem ter horário para acordar, para trabalhar, né? Muita gente aí em home office, tendo que readequar a sua rotina de trabalho também, né? Sem rotina, sem horário para alimentação, eu acho que é por aí que a gente começa, tá? A primeira dica é essa, né? A gente estipular rotina de alimentação. A gente precisa ter uma rotina. Eu recebo também, atuo em consultório, eu recebo alguns pacientes em consultório que não sabem os horários, né? Que horas toma café? A hora que me dá fome. Que horas que almoça? A hora que me dá fome, né? Não é assim, né, gente? A gente precisa ter uma rotina, o organismo ele precisa ter um relógio, né? Que a gente vá fazendo com que ele trabalhe, né? Então, a rotina, fiquei com muito medo de engordar, Adriana, entrei em pânico, faz 3 meses que não como carne, só legumes, verduras e batata doce com ovos, olha aí, ó. Restrição alimentar, né? Que mais? A Dina, boa noite, de Porto Alegre. Rejane, que bom que tu tá aqui, querida Rejane. Jade, no primeiro momento era pizza, pastel, comilança. Agora já estamos com alimentação saudável, diz a Jade, e treino em casa. Muito bem. Rita, minha amigona de infância, que bom que tu tá aqui. Querida, muito obrigada. Muito obrigada. O Michel do SEG de Porto Alegre, seja bem-vindo, Michel. E então a nossa primeira dica, gente, é manter, né, uma rotina alimentar. É complicado no primeiro momento, né? A gente foi tomado com essa notícia aí de mudança, né, na nossa vida, mas para a gente manter a nossa saúde como um todo, né? A saúde, ela não faz parte, ela não é compartimentada, né? A saúde é um todo. A alimentação, ela faz parte desse todo, né? Pra gente estar bem, a gente precisa se alimentar bem. E se alimentar bem é se alimentar com qualidade, né? Se alimentar de forma saudável, né? Certo, gente? Quem mais tá me mandando aí?
É importante dizer, né, gente, que não tem alho, limão e cúrcuma que vá fazer milagre, né? Não existe um superalimento. A gente teve, inclusive, uma nota do nosso conselho falando sobre isso, né? Deixa eu só ver o que a Patrícia tá dizendo. Sempre tive cuidado com a minha alimentação, mas minha vida andou mudando muito. Insônia, queda de cabelo, tenho muito medo do medo. Patrícia, eu tive muitos relatos assim também dos pacientes, tá? A gente tem uma certa insegurança aí, né, a respeito do futuro. Hebe, Caxias do Sul, Dulce, querida Luna, querida, que bom que tu tá aqui também. Seja bem-vinda, Dulce. Então, é importante dizer, né, gente, que não existe um superalimento, assim, que vá nos resguardar, né, que vá evitar com que a gente se contamine, né. Mas o que existe é uma alimentação saudável, né? Uma prevenção com a alimentação. A alimentação é um dos primeiros cuidados que a gente tem com a nossa saúde, tá? É um dos primeiros. Vive, querida, também minha aluna, que bom que tu tá aqui, Vivi Melo, já formada, já atuando, que eu sei, muito bem, parabéns. Muito orgulho de ver vocês atuando. A Franciele Gaspar de Santiago, ó, minha família toda é de Santiago. Um abraço aí pro pessoal de Santiago, Jaguari. Tenho que fazer uma visita e levar minha mãe para conhecer, para visitar os parentes aí, tá? Pessoal de Santiago, um abraço, todo o meu carinho aí pro pessoal. Tenho muita família, tenho familiares aí, tá? Muita gente aí de Santiago. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Que é um todo e que a alimentação ela faz parte desse cuidado com saúde. Um dos primeiros cuidados é a alimentação, tá? Então, a gente precisa cuidar dela sempre, né? Não é só nesse momento que a gente foi tomado assim por uma surpresa inesperada dessa, né? Ó, a Sara tá dizendo que eu engordei 10 quilos, agora comecei uma dieta. Sara, tu tá dentro das estatísticas, tá? Eu trouxe alguns trabalhos aqui, algumas pesquisas pra gente conversar a respeito, tá? Eu acho que outra questão importante da gente falar, né? Outra dica importante da gente falar são as compras. Eu lembro que lá no começo mesmo, né, da nossa quarentena, a gente teve que fazer... muita gente fazia compras... estocando compras, né? E não sabia o que comprar, não tinha feiras, né? Alguns locais fecharam e aí foi meio confuso lá no começo. Agora a gente já tem os mercados, né? São serviços essenciais, a gente tem os mercados com todas as normas de higiene, de segurança, de todos os protocolos, enfim, tá? A Rita, como é complicado cuidar da alimentação tendo 2 adolescentes em casa. Minha amiga, sim, é um desafio diário, né? A gente vai falar disso também. Elza, boa noite, querida, boa noite. As compras, né, gente? Eu acho que é importante também pensar de não ficar se expondo todo momento, né? Quem precisa sair, ok, tem muita gente que tá trabalhando, né? Também tô trabalhando fora, né, tendo que sair de casa, enfim, a gente tem que tomar todos os cuidados, os procedimentos, enfim, mas procurar fazer compras de uma maneira que a gente tenha para um determinado tempo, né, e comprar produtos que durem mais, ao invés de comprar, por exemplo, vamos pensar num alimento que estraga mais rápido, tipo alface, né? Em vez de comprar um alface, vou comprar um repolho. O repolho dura mais, é um folhoso também, né? Então eu consigo ir fazendo algumas substituições nesse momento, né? Comprar cenoura dura bastante, batata dura bastante, chuchu, abobrinha dura bastante, né? Os legumes, de maneira geral, se bem acondicionados, duram bem. Moranga dura bem também, rende bastante, né? Então a gente consegue sim ter. Oi, Camila. Camila do SEG aqui de Caxias, tudo bem? Saudade de vocês também. Logo em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser.
tá? Então, acho que isso, né? A gente tem uma alimentação mais natural, mais in natura, mais próxima da natureza. Isso é importantíssimo sempre, tá, gente? Isso é importantíssimo sempre. A gente tem uma frase, assim, que é embale, desembale menos, né? E descasque mais. Então, é isso, basicamente, né? Comer alimentos mais frescos, alimentos mais naturais, alimentos mais in natura, que venham da natureza, tá? Que mais? O que a gente disse, né? O limão é excelente, a hidratação é excelente, mas não existe um superalimento, né? Que vá. Tem uma pergunta aqui sobre água com limão, né? Água com limão. Vitamina C, hidratação, fantástico, né? Vai ajudar no metabolismo do organismo, porém, a gente precisa ter uma alimentação adequada, né? É um conjunto de fatores para a gente ter uma saúde adequada, tá? Os cuidados aí com a nossa alimentação, eles são gerais, tá? Eu acho que a gente estava falando agora de produtos in natura, produtos mais próximos da natureza, né? Que a gente vai deixando de lado, né? Em detrimento a alimentos prontos, alimentos que eles já vêm pré-processados, né? Porque a gente acabou que no nosso processo aí de busca, né? Por emprego, um estudo, enfim, a gente tem cada vez, né, menos tempo para cuidar da nossa saúde como um todo, né? E a alimentação, ela tá aí nesse meio. Acho que é isso, é um retorno, um retrocesso para a gente cuidar da nossa saúde, tá? A gente precisa pensar na alimentação como um dos cuidados básicos em saúde, tá bom? Muitas pessoas também me disseram a respeito de produtos de delivery, né? Produtos prontos, comida pronta, né? E aí também a gente tem questão de higiene, né? De contaminação, de excesso de sal, gordura e açúcar, né? Que é o que a gente fica viciado, entre aspas, no sabor daqueles alimentos, né? E depois a gente tem que mudar o nosso paladar para um alimento mais natural. Eu acho que basicamente, gente, outra dica muito importante é ter uma boa relação com a alimentação, tá? Criar uma relação bacana com o alimento, tá? Criar uma relação mais estreita e criar uma boa relação com o alimento e com a comida, tá? O que mais aí, gente, que o pessoal tá mandando? Lidiane, de Carlos Barbosa, eu acho, né? Não? Refluxo, sim, é bom procurar um gastro, tá, Carlos? E uma nutricionista também vai te ajudar para cuidar da tua alimentação. Lidiane, gente, tudo bem? Então, deu uma pausada aqui para mim, tudo bem aí? Todo mundo me vendo? Sim? Ju, que bom que tu tá aí, boa noite, boa noite. Pessoal, a gente começou a falar lá, né? Algumas pessoas me mandaram, engordei tanto, engordei X, e realmente, tá? A gente teve um trabalho online com mais de 1.400 pessoas responderam a esse questionário online. Ele avaliou índice de massa corporal, IMC. O IMC é um indicador que a gente tem, um cálculo que a gente faz de acordo com o nosso peso e a nossa estatura, tá? E esse indicador, ele vai falar sobre o nosso estado nutricional. Ele vai dizer se a gente tá com excesso de peso, com baixo peso, se a gente tá adequado. Ok, voltando. Marli, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de trabalhar num lugar tão maravilhoso, feito a escola aqui de Caxias. Muito obrigada.
Esse questionário, gente, então avaliou índice de massa corporal, que é esse cálculo que a gente faz de acordo com o nosso peso e estatura, tá? Tempo de isolamento e a alimentação durante a quarentena. E qual foi o resultado, né, um dos resultados desse estudo, mais de 1.400 pessoas, né, sendo entrevistadas, 4 em 10 brasileiros aumentaram de peso durante essa quarentena, né? Então, tá aí, né, gente? A gente precisa, sim, a gente já tinha um grande número, né, mais de 50% da população brasileira está com excesso de peso, voltando. Excesso de peso a gente lê sobrepeso e obesidade, ok? Então, mais de 50% da população antes da quarentena já estava com excesso de peso, né? Então, agora a gente pensando que 4 em 10 ainda ganharam peso, né? E o que tem isso a ver, né, gente? Não é só estética. Estética é fundamental? Claro que é, né? Óbvio que é. A gente precisa sim ter autoestima e a gente tá bem cuidado, né? Janete, querida, minha aluna, sim, lembro de você. Boa noite. Também, vou passar na sala de vocês e vou dar um abraço em vocês, certamente. Vai me deixar emocionada desse jeito. Que legal, muito bom. Evandro do SEG de Porto Alegre, bem-vindo, Evandro. Melina, querida, também foi nossa aluna, também já tá atuando, também sei, né, que tá atuando. Que bom que vocês estão aí, muito bom, bom ver vocês. E esse aumento de peso, gente, ele se deteve em aumento de... O que as pessoas comeram? O que vocês acham que as pessoas comeram? Massas, pães e doces, tá? Teve pessoas que perderam peso? Teve. Também teve pessoas que perderam peso. As pessoas que consumiram alimentos mais naturais perderam peso durante a quarentena, tá? Também tem um outro aspecto importante, que as pessoas deixaram de se exercitar, tá? Também não é minha praia, né? Assim como psicologia, a gente teve uma live muito bacana na segunda-feira, uma professora de Porto Alegre, falando de saúde mental, né? E também exercício físico é fundamental para a gente manter a nossa saúde, tá? Lá naquele enredo da saúde, né? Que a gente precisa cuidar de vários pontos para a gente ter uma boa saúde, né? O exercício físico tá ali, é um dos pontos chaves para a gente ter uma boa saúde, né? E houve muita redução de atividade física como um todo, de exercício, tá? Outra questão que o estudo trouxe foi aumento de consumo de álcool, tá? As pessoas estão consumindo mais álcool, então também é uma questão que a gente precisa cuidar nesse período de quarentena, tá? Tem eu fui bater os dados, né, com a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, e realmente aumentou durante o período de quarentena em torno de 38% o consumo de álcool, tá? Então também, o álcool também tem energia, tem calorias, né? Então, né, uma série de fatores aí aumentando o peso dessa população, tá? Então, isso é bem importante, né? E, importante, muita gente respondeu, mais de 48% respondeu que tem mais vontade de comer mesmo sem ter fome, né? Então, isso também é importante, a gente saber quando a gente tá com fome, né? Conhecer o nosso organismo, conhecer o nosso corpo. E comer sem tá com fome, né? É um tiro no pé, né? E ainda comer mais massas, mais doces e mais pães, tá? Melina, saudade de vocês. Kellen Munhoz, que bacana. Liliane, boa noite, segue de Porto Alegre. Porto Alegre é uma das minhas cidades também, raiz, né? Vivi muito tempo em Porto Alegre, acho que 26 anos da minha vida vivi aí em Porto Alegre. Segue Novo Hamburgo, Leila, da rádio, muito bem. E
E aí, né, a gente tava falando de estética, né, será que esse aumento de peso, ele é só estético? O que vocês acham, né? É importante cuidar da estética? Claro que é, né? A gente tava falando aqui de autoestima, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar se sentindo bem, porém, existe uma relação aí entre doença crônica e o novo coronavírus, né? Essa infecção. Não é que vai aumentar a infecção, não é isso, né? O contágio, não é isso. Mas a gente tem aumento de processo inflamatório, né? Uma doença crônica como hipertensão, diabetes e obesidade, a gente tem aumento de processo inflamatório, né? Aumento de células agressoras no nosso organismo e dificuldade de responder a isso. Então, dificuldade de resposta imunológica, tá? E aí que a nossa alimentação entra, né, como uma medida de prevenção, né, atuando como uma medida de prevenção a todo esse contágio, tá? Bacana, Camila do SEG. Pois né? A rotina precisa ser retomada, né? A rotina alimentar, a gente precisa sim ter essa rotina alimentar e a gente precisa cuidar, né? O nosso corpo é a nossa casa, né? Vamos viver bem, quanto tempo, né? Com que tipo de qualidade de vida a gente vai viver, e a gente precisa entender que a alimentação é um dos primeiros cuidados com a nossa saúde, né? A gente tem esse vício, né, por alimentos mais doces, por alimentos mais salgados, né, por alimentos mais cheios de sabor, por alimentos mais cheios de gordura, não é? A gente tem mais vontade de comer, não é? Então, e esses alimentos, né, aliados com menos exercício físico e ainda agora a gente tendo esse dado, né, de mais aumento de consumo de álcool, aumento de peso, né, e aumento de doença crônica como um todo, né, não somente aumento de peso, tá? Aumento de doença crônica, aumento de diabetes, aumento de pressão arterial, aumento da obesidade, todas as doenças inflamatórias que a obesidade traz, tá? Vão me mandando aí que vocês, professora aqui em casa, uma galera, eu gosto de cozinhar. Comida caseira, bolo, pizzas e outros. Às vezes dá uma ansiedade da falta das atividades do dia a dia. Kellen, concordo contigo. Essa ansiedade, né, esse medo do futuro, essa ansiedade da mudança toda que a gente teve, né? Mas acho que a gente precisa fazer um retrocesso, né? A gente precisa se posicionar e cuidar da nossa saúde, tá? Isso é importante, né? Principalmente, né? Somos profissionais da área da saúde, né? Como é que a gente vai falar de saúde para o nosso paciente se a gente não cuida da nossa, né? A gente precisa cuidar da nossa. Então, para a gente poder dar o exemplo também para o nosso paciente, tá? E aí, gente, imunidade, né? Vamos falar um pouquinho de imunidade? Tenho notado, além do aumento de peso, minha pressão tem ficado alta no período da quarentena. Pois é, Kelly, né? A gente tem aí o aumento de peso trazendo esse aumento também de incidência de doença crônica, né? Como hipertensão, diabetes e obesidade. E aí foi o que eu falei, assim, a gente não tem a relação dessas doenças crônicas com a Covid-19, que aumenta risco de hospitalização, aumenta tempo de internação, tem uma maior mortalidade, né, desses pacientes. A gente tem uma série de estudos que trazem esses dados pra gente, tá? Claro, além da gente ter que se sentir bem, né, como a gente tá. Então, ter a autoestima bacana e pensar também nisso, né? Quem mais tá me mandando aqui? Também estou acima do peso. Sim. É hora de cuidar, então, né, Luciane? Vamos lá, né?
queria falar um pouquinho com vocês a respeito de imunidade, então, né? Que alimentos, então, que a gente pode utilizar para a gente melhorar a nossa imunidade? O que vocês acham? Ah, tem uma questão bacana também, gente. Foi feito um estudo. Hidratação, a gente vai falar disso também, minha amiga. É importante, né? A hidratação, né? Uma dica, né, gente, é deixar, se vocês, a Rita é professora também, minha amiga querida, ela é professora também tá em home office, né, trabalhando em casa. Então, deixa uma água aqui perto, né? Deixa uma água perto do teu trabalho, perto de onde tu tá trabalhando, que daí tu vai se lembrar de tomar essa água, tá? A hidratação é fundamental. Hidratação é fundamental. Fraguma, que bom, que honra. Nossa coordenadora pedagógica aqui do SEG de Caxias. É verdade, né? A gente deixa de lado um pouco essa questão da hidratação. É a água, tá, gente? Água hidrata. A gente estava falando um pouco sobre... eu estava falando a respeito desse estudo também que a gente estava só linkando com o que a gente falou antes, né? Que a ansiedade, no estudo que foi feito na Universidade do Rio de Janeiro, em março e abril, a ansiedade foi maior nos entrevistados que têm que sair de casa, tá? Então, pessoas... profissionais da área da saúde, os profissionais que estão trabalhando em serviços essenciais aí, né, posto de combustível, supermercados, né, agora academias também virou essencial, né, então a ansiedade está maior nessas pessoas que têm que se deslocar, tá? Então, esse foi um dado bacana do estudo que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Muito obrigada, Fran. É uma honra ter você aqui com a gente também. Aí, né, a gente começa a pensar nos alimentos que melhoram a nossa imunidade. A imunidade é o que a gente tem de defesa do nosso organismo, né? Células, órgãos que vão defender o nosso organismo contra alguma agressão. Tem alimentos que nos ajudam? Sim, muitos alimentos que nos ajudam, tá? Então, a gente precisa frutas da época, isso mesmo, tá? A gente precisa de alimentos naturais, mais alimentos naturais. Comida de verdade, né, gente? A gente precisa voltar a ter uma boa relação com a cozinha, com o alimento, né? Voltar a comer à mesa, ter tempo para nossa alimentação, cuidar ter esse prazer, né? Voltar a ter esse prazer a comer à mesa, a preparar o nosso alimento, né? Não terceirizar, eu sempre falo isso em sala de aula, né? A gente terceiriza, passa na padaria, pega um monte de tranqueira e traz para casa, né? A gente liga para pizzaria, nada contra, tá, gente? Por favor, não me condenem aí as pizzarias, as lancherias, as padarias, né? Mas não tem nada proibido, tá, gente? Não tem nada proibido, a gente tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio nos nossos dias, nas nossas ações, tá? A alimentação também. Mas a gente precisa voltar a essa alimentação mais natural, comida de verdade, né? Cadê o arroz e feijão, né? Quem daí come arroz e feijão? Quantas vezes na semana come arroz e feijão, tá? Então é importante, né? Esse retrocesso à cozinha. A gente também, eu coloco também em sala de aula que virou meio pejorativo para a mulher cozinhar, né? Os grandes chefes hoje aí são homens, não é? A gente foi deixando de lado, a gente quer trabalhar, a gente quer estudar, a gente quer né? A gente não quer estar na cozinha, né? Então, virou meio pejorativo cozinhar, né? Acho que a gente precisa desse retrocesso, a gente precisa voltar um pouco, não só mulheres, né? A gente tem colegas aí meus, tô vendo ali, né? Tem meninos aí nos assistindo também, a gente precisa voltar a cuidar da nossa alimentação, voltar a ter essa boa relação com a comida, tá? Hidratação fundamental, a gente precisa se hidratar.
Um cálculo simples que a gente pode fazer da quantidade de líquidos hidratantes que a gente precisa, né? Muito bem, Kelly, arroz e feijão todo dia, é isso aí. Arroz e feijão, gente. Arroz e feijão todo dia, praticamente. Muito bem, Melina. Fico feliz. Fico muito feliz, é isso aí, gente, né? Arroz e feijão. E outra coisa, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa também falar. É reduzir, às vezes não é nem, primeiro, né? Às vezes não é nem o que a gente come, é o que a gente deixa de comer, né? E segundo, reduzir sal, tirar aquela mãozinha, né, do saleiro, reduzir sal. Uma boa estratégia é deixar uma colher pequena dentro do saleiro. A gente tem aquelas colherinhas medidas que tem 1 grama, né? A gente pode deixar aquela medida para o sal, para não potear bastante a colher morro, igual eu falo em sala de aula, né? Então, reduzir a medida do sal, e em muitos alimentos a gente nem precisa colocar sal, né? Da mesma forma, o açúcar, reduzir a quantidade de açúcar, né? Eu vejo receitas de bolo com 2, 3 xícaras de açúcar. Precisa desse tanto de açúcar, gente, né? Então, se eu coloco uma fruta bem doce, talvez nem precise desse tanto de açúcar, tá? A gente precisa ir melhorando, né, o nosso paladar. A gente se adaptou com esse paladar da indústria, né? Que gosto tem um iogurte de morango? Essa pergunta eu faço em aula também, né? Que gosto tem um iogurte de morango? Morango? Não, né? Tem gosto de açúcar e tem um corante lá, né? Então a gente precisa conhecer o sabor dos alimentos e retomar isso, né? Retomar esse hábito de cozinhar, tá? Reduzir a quantidade uma boa dica aí, Júlio, é reduzir pela metade, né? De primeiro momento, reduzir pela metade. Então, já é uma boa alternativa, né? E um bom início. Reduzir pela metade é muito açúcar, né? Tu toma açúcar com café, né? Muito bem. Muito bem, Marli. Fico orgulhosa também, né? Dessa cozinha aí tá já cansada de você, né? Muito bem, muito bem. E gordura, né, gente? Muito bem, Júlio, isso aí, né? Reduzir aqueles refrigerantes lá, né? Também. Reduzir aqueles refrigerantes cheios de açúcares, né? O refrigerante, toda essa bebida muito açucarada, né, gente? Ela é líquido, né? Esse líquido ele vai diretamente para nossa circulação, aumentando a nossa glicemia, tá? Pacientes aí com glicemia aumentada ou já algum problema de diabetes, glicemia lá nas alturas, tá? Então, tem que cuidar, tá? Tem que cuidar mesmo. Gordura, da mesma forma, né? Tem muita gente que acrescenta um monte de gordura para dar gosto, né? Para dar gosto, né? Na comida. A comida tem sabor, gente. O feijão tem sabor de feijão. O mamão tem sabor de mamão. Não precisa botar açúcar no mamão, né? Vai sentir sabor de açúcar daí no mamão. Não precisa colocar gordura no feijão. Para que colocar gordura no feijão, né? Então, a gente precisa reduzir esses 3 aí, a gente reduzindo também é uma boa dica, tá? Reduzir sal, reduzir açúcar e reduzir gordura. Vejam aí quanto que vocês compram no mês, tá? Compra metade. Vamos usar a metade. Mês que vem, ó, agora a gente tá finalizando julho, né? As compras do mês que vem já compra metade. Compra metade, vou usar isso aqui, ainda vão economizar, tá? Vão cuidar da sua saúde e ainda vão economizar. Eu me adaptei com um pouquinho de adoçante, mas sem adoçar ainda não consigo. Camila, é um processo mesmo, tá? É um processo. É um processo da gente ir mudando aos poucos, né? A gente começa reduzindo um pouco da quantidade de açúcar, né? Trocando alguns alimentos, conhecendo outros sabores, né? Bruna, tem cálculo renal, deveria diminuir o sal.
Tem que reduzir o sal da alimentação e tomar bastante líquido, né, Bruna? Tu tá melhor? Kellen, já estou com uma colher de chá desde que fiz o módulo com a prof. Que bacana, Kellen, que legal, que legal. Que bom saber que a gente fala em aula, né? Ficou uma sementinha lá para vocês, tá? Quem não tem essas colheres medidas, a gente pode utilizar uma tampa de caneta Bic, né? Que não é essa aqui, mas é aquela azul. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Uma tampa de caneta Bic, higienizem, né? Higienizem, aqui dentro tem em torno de 1 grama de sal, tá? Então, quem não tem aquela colher medida pode utilizar uma tampinha assim de caneta Bic, tá? Que vai ser 1 grama de sal. Então, higienizem direitinho, né? Limpem bem e podem utilizar, tá bom? Sem gordura, pouco sal. Muito bem. Isso é uma dica assim que a gente pode utilizar para, né? Para muita gente, para a maioria da população. Que bacana, Bruna. E eu falei antes também que às vezes não é nem o que a gente. Que legal, né, Fran? Eu também fico feliz. Fico feliz que vocês vieram, né? Muito bom. É para isso que a gente se prepara, né? Muito bom, muito bacana mesmo. Muito bom saber que a gente tá junto também, tá? Muito bacana. Professora Márcia Curvelo, segue de Porto Alegre. Isso, seja bem-vinda. Falei também antes que muitas vezes não é nem o que a gente come, né? É o que a gente deixa de comer. Por que será que frutas, verduras e legumes são extremamente coloridos? O que vocês acham? Por quê? Por que será que frutas, verduras e legumes são extremamente coloridos? O que vocês acham? Quem me ajuda aí? Quem que me ajuda? Quem me ajuda? Frutas, verduras e legumes são extremamente coloridos porque eles são ricos em nutrientes diferentes. Daí, né, vem aquela lembrança, assim, que as nutricionistas, né, da área da saúde falam que a alimentação tem que ser colorida. Sim, a nossa alimentação tem que ser colorida, tá? Porque a gente tem nutrientes diferentes em alimentos coloridos, tá? É lindo de ver, né? Uma fruteira assim, ela é toda linda, cheia de cor. Pega um kiwi, uma melancia, né? A pitaia maravilhosa, a cor do mamão, né? A banana tem cor diferente, a laranja tem cor diferente. Então, a gente precisa sim variar as cores Uma boa dica também é incluir uma fruta em cada refeição do dia de vocês, tá? Vocês vão estar consumindo aí a quantidade que a gente precisa no dia, tá? Vão anotando aí, vão anotando as dicas, tá? Que mais, gente? Que mais que a gente pode... vão me trazendo cores no prato, muito bem, as cores no prato, muito bom. Que mais?